Brasil. Nós tivemos semana passada, né, uma semana empolgante, uma semana que foi bem produtiva aqui pro meu canal. Inclusive agradeço a todos vocês que estão assistindo os vídeos, que estão se inscrevendo aqui no canal. A gente se compara com grandes, né, produtores de conteúdo, mas eu fico muito feliz que vocês estejam acompanhando os meus vídeos. Então já aproveita e compartilha esse vídeo com um grupo no Zap que você tem, ou com seus amigos na escola, se você ainda está na escola, etc. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você convive, porque quanto mais aprendemos, mais evoluímos. Bom, nós tivemos então, semana passada, caso você não assistiu, vai estar a playlist aqui no, não sei se é aqui ou aqui, no cardzinho, falamos sobre feminismo, desmascarando o feminismo. Eu tive a oportunidade de encontrar com a Ana Campanholo, né, que foi uma das minhas maiores mentoras aí para falar sobre o antifeminismo, sobre esse assunto de feminismo. Foi uma das maiores mentoras que eu tive, li os livros dela, etc. Já passou a minha palestra, se você não viu, provavelmente a gente vai marcar outra data. Foi incrível, foi sensacional, todo mundo que foi, que adorou a palestra, foi muito legal. Então, já essas atualizações, hoje a gente vai falar o seguinte, assunto muito polêmico, que inclusive já refletiu aqui no Brasil, transexuais nas Olimpíadas. A gente teve o caso, né, acho que é Tami, não lembro o nome da atleta, que é um homem biológico, que fez aí a sua... como que é o nome? Fez a sua operação de transição de gênero, se tornou uma mulher civil e começou a disputar na modalidade esportiva feminina, no grupo de vôlei. E tivemos então uma das palestras mais incríveis que eu já assisti falando sobre esse tema, Ana Paula Henkel, que é uma ex-atleta de vôlei, né, comentarista, hoje jornalista, etc. Fez uma palestra no CPEC de 2019, inclusive foi o primeiro CPEC que eu assisti. Vou deixar na descrição também o vídeo, caso, né, eu consiga. E ela vai comentar, né, que esse espaço que se abriu, que começou a se abrir mais ou menos aí nas Olimpíadas de 2016, etc. Esse espaço que se abriu para homens biológicos disputarem entre mulheres, né, foi um erro, foi um absurdo e uma falha que teve do movimento feminista. Porque o movimento feminista sempre pregou, sempre difundiu a ideia que protegia a mulher, só que agora apoia que homens biológicos disputem contra as mulheres, tirando as mulheres do próprio espaço que elas conquistaram. Ou seja, eu sou uma mulher atleta e estou disputando a minha categoria, porém eu não sou convocada porque um homem biológico é melhor e tem um desempenho melhor do que o meu, foi chamado. Eu estou sendo excluída do meu próprio esporte, da minha própria modalidade. Veja como isso é grave. Veja como o movimento feminista ele começa a então mostrar a sua real face, a sua real cara, né? E a gente sempre tem que frisar o seguinte, não é sobre inclusão, né? É sobre exclusão de mulheres. Mulheres estão sendo excluídas. É muito fácil mudarem mudarem as regras, as normas, para que homens biológicos possam participar das Olimpíadas. Só que a gente esquece que tem toda uma base até a atleta, mulher ou homem também, chegar né, nas Olimpíadas. Que as Olimpíadas seriam o auge do campeonato, o auge esportivo são as Olimpíadas. Então vamos falar um pouco, vamos explicar um pouco qual que foi a decisão, por quê e por que isso é errado, por que isso é ruim. O Comitê Olímpico Internacional decidiu que caso o atleta, né, no caso o homem biológico que se passou para a mulher, caso o atleta trans, esse homem biológico, ficasse durante um ano com 10 nanomol por litro de testosterona, ou seja, né, um dos hormônios mais desejados aí pelos atletas, né, a gente tem inclusive inúmeros casos de corrupção envolvendo até mesmo a Rússia, que a categoria deles, toda a modalidade russa, foi, né, assim, descobriram um maior sistema de doping, né, com testosterona, inclusive, para melhorar o desempenho dos atletas. Ou seja, a testosterona é um hormônio que envolve diretamente com o desempenho do atleta, trazendo mais resistência, trazendo toda a questão de mais capacidade para você desenvolver, mais atenção, etc. E o comitê disse que caso o atleta mantivesse por um ano 10 nanomol por litro de sangue de testosterona, ele poderia então concorrer na modalidade feminina. Agora eu te trago o questionamento. Você acha mesmo que, por exemplo, o jogador LeBron James, não sei se vocês conhecem do basquete, vocês acham que se por um ano ele manter o corpo dele com 10 nanomol por litro de sangue
toda a capacidade óssea que ele desenvolveu durante esses anos sendo homem, com testosterona produzindo como se não tivesse amanhã no corpo dele, com maior capacidade de respiração, maior resistência, maior fibra muscular, mais capacidade de disputar, principalmente essas questões de luta, questões de resistência física corporal, o corpo do homem, ele é mais preparado para isso. Eu não estou falando que o homem é melhor que a mulher ou que a mulher é pior do que o homem. Eu não estou falando disso. Eu estou falando biologicamente falando. O homem tem mais glóbulos vermelhos no sangue, ou seja, ele tem uma capacidade de respiração maior, uma capacidade de oxigenação do corpo maior. Por isso que ele se desempenha melhor em esportes em geral que necessitam da sua capacidade corporal mais forte. A gente teve casos, né, nos Estados Unidos, principalmente em UFC, na modalidade feminina, onde homens biológicos espancavam as mulheres. Eles, assim, arrebentavam com as mulheres. É até grosseiro o jeito que eu tô falando, mas é para que realmente quem assista esse vídeo fique chocado com essa informação. Temos atletas mulheres entrando em coma depois de lutas contra homens biológicos. E o mais impressionante, esses homens biológicos, eles ganham medalhas, troféus, patrocínios, dinheiro, fama. Por quê? Porque estão espancando mulheres. E as pessoas assistem e aplaudem, como se fosse normal. Onde a gente perdeu o nosso instinto de sociedade? Onde que a gente perdeu isso? E a gente teve, inclusive, recordes sendo batidos nas modalidades femininas, mas não foram por mulheres, foram por homens biológicos. Levantamento de peso, natação, na corrida, vôlei, atletas no vôlei que fazem pontos e pontos sem parar. As próprias atletas, elas dizem, olha, isso não é normal, realmente isso é uma coisa fora dos parâmetros, fora dos padrões. Só que por medo e por essa pressão, a espiral do silêncio, que a gente chama, né, de patrocínios, elas não falam nada. Mas ali entre elas sabem que não é normal aquilo, não era para ser igual, não é igual. Bom, os dados atualizados são o seguinte, né? Agora são 5 nanomol por litro. Antes eram 10 em um ano, agora são 5 nanomol por litro. Só que isso ainda assim chega a ser 2 vezes ou 3 vezes maior do que a média que a mulher tem. Ou seja, mesmo assim, o homem biológico vai produzir e vai ter mais testosterona do que a mulher atleta olímpica. Olha como é impressionante. Essa disparidade, essa diferença ainda existe. O homem ainda tem mais testosterona. E se testosterona, né, o homem biológico disputando na modalidade feminina, o atleta trans, ele ainda tem mais testosterona que a mulher. E se essa diferença de testosterona não importasse, não ia ter o sistema antidoping, que pega a maior parte das pessoas com diferença de testosterona no corpo. Porque é um dos hormônios que mais beneficia o atleta e o seu desempenho no esporte. Olha como é interessantíssimo isso. E aí eu vou começar a trazer a maior preocupação, que são as crianças, os jovens, os futuros atletas, né, da próxima geração. A gente tem o recorde de 100 metros rasos femininos, que foi feito por Florence Foymer, bateu o recorde feminino dos 100 metros rasos em 1988. E até hoje esse recorde não foi batido. E esse recorde não tinha sido batido por muito tempo, que eram de 10,50 segundos para correr 100 metros rasos. Só que agora um dado importante, esse recorde ele é anualmente quebrado, ou seja, anualmente batido por cerca de 300, 400 jovens meninos de até 17 anos em competições escolares, universitárias. Caramba! Só isso já mostra um recorde que não tinha sido batido, um recorde que talvez ainda não tenha sido batido, eu esqueci de pesquisar sobre isso. Há mais de 20, 30 anos, ele é batido anualmente por mais de 300 jovens até 17 anos, em modalidades escolares. Caramba! E meninos de 7 anos fazem 100 metros em 13 segundos, ou seja, nas modalidades infantis, nos treinos, meninos de até 7 anos, na verdade, meninos de 7 anos para cima, fazem já uma média de 13 segundos esses 100 metros rasos. Já é muito próximo do recorde que já existiu. E dizem que, principalmente na natação e no atletismo, a testosterona ela já é um diferencial ativo no organismo desde os 6 anos de idade.
já é um diferencial ativo desde os 6 anos de idade. Ou seja, a criança que está se formando e que está treinando para se tornar um atleta, a testosterona já está fazendo diferença no corpo. Então não é só um ano. Se você pegar um atleta que agora com 25, 28 anos resolveu se tornar uma mulher, né, se resolveu fazer a transição de gênero, de transição de sexo, ele teve aí 20, 25 anos de pura testosterona no corpo, gerando melhor desempenho, gerando mais capacidade óssea, mais capacidade muscular, melhor fibra muscular, etc, etc, melhor oxigenação do corpo, tudo isso sendo diferenciais para um futuro atleta. Olha como é interessante. E ainda mais, isso afeta essa diferença, essa disparidade no desempenho, né, de homens biológicos em modalidades femininas, afeta as categorias de base. Jovens meninas que estão desistindo do sonho de ser atleta e perdendo bolsa de estudo porque chega um atleta trans, um homem biológico para competir e acaba que ganha. Tem inclusive um documentário que eu assisti que é uma jovem menina de 16 anos que ela fala assim, olha, a gente sabe que quando a gente está preparado para correr, não importa o que a gente faça, a gente olha para o lado e vê um deles, né, no caso se referindo a um homem biológico que pode competir na modalidade, e a gente já sabe quem vai ganhar. Ou seja, você vê que com as próprias crianças, com as próprias jovens que estão querendo se tornar atleta, elas estão perdendo espaço por causa disso. Chega um tempo assim, eu não consigo acreditar que isso é normal. E que as feministas que diziam defender o direito da mulher estão ignorando isso. Estão ignorando esse fato. As mulheres estão perdendo espaço no próprio esporte. Isso é um absurdo. Obrigado, Brasil. Adam aqui.